Ah, tem como. Ah, tá. Ô, por favor, gente, quem trouxe a Bíblia, vamos abrir em Mateus capítulo 5. É a segunda quarta-feira do tema? É. O tema, para quem não estava na outra quarta, assim como eu, é ser influente. É isso, dona Júlia? Sei o quê? Aí esse é um subtema. Ah, esse é um subtema. O tema é metanoia? Não me pergunte o que é, tá bom, gente? Gente, livro de Mateus, capítulo de número 5, por favor. Quem trouxe a Bíblia? Nós vamos ler o versículo de número 13. Livro de Mateus, capítulo de número 5. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Verso 13, nos diz assim: Jesus dizendo: Vós sois o sal da terra, e se o sal for ímpido, o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versos 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia ou uma lamparina e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ainda com a Bíblia aí, vamos abrir agora o livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Livro de 1 Pedro. Se precisarem que eu fale mais alto, vocês fazem um gesto assim, tá? Que a gente fala um pouquinho mais alto. Livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler de novo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Vamos lá, gente. Para a gente começar um pouquinho a falar sobre esse tema de ser influente, eu queria fazer uma pergunta para vocês pensarem e pode participar. Os menos tímidos podem ficar à vontade, os mais tímidos são obrigados a participar, tá bom? Não, brincadeira, gente. Quando vocês pensam em todos os personagens que tem na Bíblia, Paulo, José, só Jesus que não, tá? Jesus, gente, vamos deixar ele de fora dessa lista aí por enquanto. Qual o personagem que vocês mais gostam? De toda a Bíblia, escolhe um só, falando, não, esse personagem aqui, ou essa mulher, ou este homem, ele é diferenciado. Qual seria? Escolhe um. Quem é? Pera aí, o Pedro e Paulo tem uma divisão legal. Quem é time Paulo aqui? Levanta a mão. Só a Dani é time Paulo? Você também? Brunão? Quem é time Pedro? Tá bom, então já temos essas pessoas que se manifestou. E os demais? Quem são os personagens para você que, vamos dizer o seguinte, eu tenho uma listinha de pessoas que quando eu chegar no céu eu quero, né, depois de falar com Jesus tal, posso ficar à vontade agora, conhecer minha casa tal, eu quero ir na casa de tal, onde fica aqui no céu? Eu tenho umas pessoas aí que eu quero fazer umas perguntas, mas qual seria a primeira que vocês fariam essa pergunta? Imagino que Adão ninguém quer chegar para conversar, né? Vocês veem, talvez sai do céu, né? Fala, então, Adão. Você tá aqui? Você tá aqui? Então foi tão difícil por culpa sua, né? Quem são uma listinha de pessoas que vocês têm em mente? Pode falar, gente. A não ser os que falou. Jó, Moisés, Elias. Cadê falar com a Débora? Com a Débora? Com a Débora, pode essa. João, eu falo com o João. Quem? Eu vi um outro nome aí. Quem que falou? Isaías. Quem mais? De mulher só saiu a Débora, gente. A depois ele vai falar de Enoque. De Enoque tem uns negócios interessantes pra gente discutir. Quem mais, gente? De mulher só... Sara. Ah, Esther. Ah, falou de rainha, né? E aí, o senhor era bravo mesmo, Esther? Como que era essa conversa? E aí, tem mais alguém? Alguma que vocês lembram? Oi, ela quer falar? Ana. Quem mais, gente? Davi? Quem mais, gente?
Sabe uma das pessoas que eu queria conversar? Com a esposa de Moisés. Eu gostaria de conversar com a esposa de Moisés. Como que era o seu marido ficar 40 dias fora? Orar, nem levar marmita, não voltar para dar notícia, não ter um WhatsApp para mandar. Como que você fazia, mulher? Era crise de ansiedade para criar os filhos. Eu tenho umas dúvidas com umas pessoas que não aparecem na Bíblia, mas que está lá no ministério. Eu queria saber a mulher de Pedro. Qual o nome da tua mulher, Pedro? Eu quero conhecer ela aqui, porque você foi um camarada complicado para Cristo. Então, para ela, tem muitas pessoas na Bíblia que, para ter o ministério que tiveram, teve muitas das pessoas que ajudaram. Então, assim, eu gostaria de procurar primeiro conhecer os anonimatos, porque vai ter menos eu acho. Vou chegar aqui, ó, queria falar com a mulher de José. Como que você se apaixonou por um camarada que não era daqui, era de outra terra, só porque era governador? Aí eu tenho me apaixonado pelo homem. Tem um outro motivo, né? Cada um dos personagens que vocês escolheram, tem algum motivo que fez você gostar dele. Não é uma escolha de roupa que você vai lá e escolhe. A história de algum deles deve ter te encantado. Talvez José seja por ser governador, por ter liberado perdão, por não ter negado a Deus. Davi por ser Davi, né, gente? Quem não gosta da história do Golias caindo no chão, né? Paulo, por outro lado, já é um pouco mais complicado. Porque por mais que Paulo é bonito, quem é que você quer ser igual Paulo, que é o ministério dele? Tem alguém aqui que gostaria? Mas, gente, todo mundo gosta de um homem. Vamos alguém, por favor? Fala, Paulo, eu quero. Hã? Não, eu tô querendo aqui inspirar alguém. Tem alguém que quer o ministério de Paulo? Bom, mas usou para os aventais da roupa dômia passando e acurando. Recebeu a revelação da Santa Ceia, sem Cristo está na terra. Foi ao terceiro céu. Gente, o homem tem currículo, algum voluntário para falar, Paulo, eu quero ficar um ano sendo Paulo. Tem alguém? A Dani, a força da violência. A Dani vai ser a voluntária para ser Paulo? Tem alguém aqui que quer ser José? Algum ali na vida de José? Que trocaria, sabe aqueles filmes que falam trocar de vida lá? Tem alguém que gostaria de trocar com algum personagem da Bíblia para viver algum momento? Não a vida toda, não algum momento específico? Tem alguém? Tem algum personagem na Bíblia? A gente fala personagem, não me dá. Alguma pessoa na Bíblia que você trocaria de lugar? Quero ser Maria. Ninguém falou de Maria, né, gente? Como Gil, gente. De Marta? Só um episódio só. Não, pode ser só um episódio, né? Vai. Só que é a parte boa. Ó, ele falou que ele viveria um momento do chamado de Moisés. Tem algum aí, Rei, que você gostaria de Sansão? Ó, combina com você, hein? Pensou? Trazendo os umbrais na porta, falou, matei 1000 homens lá, tá tudo certo, pode voltar pra trabalhar. Tem vários personagens, gente, que tem histórias interessantes. Por que Sansão se destaca? É o único homem na Bíblia que tem uma força descomunal. Por que Paulo se destaca na Bíblia? É o único homem em toda a Bíblia que escreveu, inspirado por Deus, 13 epístolas e talvez 14, se a gente colocar Hebreus na conta, que abriu igrejas, pastoreava mais de 20 igrejas ao mesmo tempo, através de cartas, escrevia cartas para os pastores. E aí, Timóteo, com andamento, toma cuidado com isso. A gente falar de José, então, o ministério de José acho que é o mais difícil dos dias de hoje. Ser crente onde não tem igreja. Ser crente onde não tem pastor. Ser cristão onde não tem irmãos para cultuar. E liberar perdão para 12 irmãos. Na verdade é 11, né? Porque Benjamim não tinha nascido. 11 perdões. Eu te perdoo, Rubem. Eu te perdoo, Issacar. Eu te perdoo, Zebulon. Eu te perdoo, Dan. Eu te perdoo, Naphtali. Você eu vou parar porque eu já liberei perdão. Tenta imaginar se liberar 12 perdão para 12 irmãos. Então vamos voltar aqui. O que eu quero dizer é que cada um desses personagens que você escolheu, que você idealizou, que gostaria de conversar, conhecer, além da Bíblia, é porque de alguma forma ele te inspira. De alguma forma ele é uma influência para você. E não necessariamente essa pessoa imaginou que ela seria uma influência. O grande segredo, se assim posso talvez dizer, das pessoas que são influentes, é que elas não se viam assim. Vou dar um exemplo aqui bem prático, tá na Bíblia. Gideão está lá trabalhando, malhando o trigo no lagar. Um anjo vem para falar com o homem. Eu, particularmente, se um anjo vem para falar comigo, acho que, eu corro. Porque toda vez que um anjo vem na terra, era para falar, vamos destruir tudo, ou você foi escolhido para um propósito, só você vai poder viver, e esse propósito é complicado. O anjo nunca veio trazer uma notícia propriamente boa para o servo. Era boa para, por exemplo, falar para Maria, você vai ter um filho. Para a gente saber que o filho era Jesus, é ótimo. Mas para ela, que cuidou, que ensinou, depois veio pendurado no madeiro, mesmo sabendo que não era a mãe dele, não
uma situação tão fácil de se lidar. Então as pessoas que receberam os anjos não era tão prazeroso talvez para ela, como era para as pessoas que estavam ali em volta. Mas voltando em Gideão, que ela trabalhando, ele recebe o anjo, ó, você vai ser general aí de guerra contra os midianitas, a proporção mais ou menos é de 6 midianitas para 1, se todo mundo dos judeus se alistarem, e o Senhor quer que você vá nessa peleja aí com o povo. A Bíblia diz que Gideão pede sinais que você conhece, olha, eu quero a terra seca, a lã molhada, agora eu quero a lã seca e a terra molhada, e Deus dá os sinais. Porque eu acredito que Gideão é um dos personagens de maior influência. Como você influencia 32 mil covardes aí para uma guerra? Numa luta que ia ser 2 para cada um, pelo menos. Como você influencia um preguiçoso a trabalhar? E agora põe mais 2 preguiçosos, mais 5 preguiçosos, mais 200 preguiçosos, mais 1000 preguiçosos a trabalhar. Como que se influencia esse tipo de pessoa? Porque não está falando que ele influenciou covardes para ir comigo. Influenciou covardes para ir na compra. Influenciou covardes para tirar a espada da bainha e falar assim, ó, eu vou matar aquele camarada. Como que ele consegue essa influência? Em momento algum a Bíblia diz que era imposto. Para quem não sabe, na lei de Moisés, na lei judaica, eles não são obrigados a servir o exército. Eles podem muito bem falar, não vou lutar. A nação não pode obrigá-los a servir nos tempos de Jesus. Obviamente eles são taxados como covarde, né? Mas eles não são obrigados. Então eles poderiam falar, Gideão, eu agradeço o convite, mas eu não sou soldado. Eu sou um carpinteiro, eu sou um marceneiro, eu tenho filho para criar, eu tenho esposa para cuidar, esse negócio de guerra ainda é comigo, o meu negócio é enxada, sabe? É paz, esse negócio de espada não é comigo. Mas ele influenciou. O que ele tinha? O que ele falou para conseguir influenciar esses 32 mil homens? Ele não era general de guerra. Porque uma coisa é o presidente vir falar para você, ó, tô contando com você que tem negócio. Uma coisa é o pastor da igreja vir falar, ó, tô contando com você do negócio. Outra coisa é o irmão, te fazendo convite. Ó, tô precisando de aqui de 10 voluntários para ir comigo para a África lá e passar lá, sei lá, uns 3 meses. Tem algum voluntário aqui? Foi mais pedido. Alguém chega do nada, fala, Caio, tem uma guerra acontecendo, eu preciso de você, vamos? Só que o cara fala, não é mais 32 mil. Um dos maiores atos de influência que eu já vi em toda a Bíblia é esse. Porque é esse tipo de influência que é fácil, gente. Gente, quero convidar todo mundo aqui porque o senhor está vindo com as codornizes e a gente vai preparar o jantar. Está vindo tudo, irmão, você sai da casa pulando, correndo. Vai pra guerra, não. Até eu, que não me considero uma pessoa covarde, ia pensar um pouquinho, né? Quantos soldados que nós estamos indo exatamente? Esse negócio que Deus te falou, a lã tá lá molhada e a terra tá seca, vamos lá dar uma olhadinha e tal, né? Não é duvidando da sua palavra, né? Mas se você mesmo duvidou e falou, né? Posso perguntar? Continuando, mas um pouco sobre influência. Quando o apóstolo Paulo, por mais que ele falou algumas poucas vezes, sei de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, alguma característica muito interessante nele. Ele não vivia para ele. A Bíblia deixa muito clara, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele dizendo que... Vou ler lá, vamos ler aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo dizendo: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O interessante da vida do apóstolo Paulo, se a gente colocar aqui uma condição que diferencia ele de todos os outros, é que ele era imparável. Cadeia não parava o homem, pedra não parava o homem, murmuração não parava o homem, ingratidão, que teve muito, não parava o homem. Ele foi rejeitado pelos próprios apóstolos, porque imagina, os 11 apóstolos escolhem um através de sorte para estar lá no lugar dele, e eles ouvem um burburinho dizendo: olha, um homem chamado Ananias, um servo da nossa igreja, ele foi orar para um homem chamado Saulo, um perseguidor que matava os cristãos. Agora ele está chamando de que ele foi apóstolo, ele estava a caminho de Damasco, o Senhor foi lá, falou com ele, chamou de missão. Mas quem que deu apostolado para ele? Diferente dos 11 que andaram com Cristo, que comeram com Cristo, que sentaram na mesa com Cristo, tiveram discipulado com Cristo, Paulo não teve. E se autodominou aos olhos dos apóstolos como apóstolo. Seria difícil para mim e para você também aceitar uma história como essa. Porque tenta imaginar, você está 3 anos e meio servindo com Jesus lá na luta, onde ele chama você para fazer brincadeira, só para melhorar a expressão. Vamos fazer aqui uma visita. Vamos, Jesus. Quem nós vai visitar? Lá em Gadara. Gadara? É, lá em Gadara.
O que tem lá, Jesus em Gadara? Tem um endemoniado que está lá. Mais de uma legião está naquele homem. Nem os correntes seguram ele. E as pessoas chegam lá com vários jeitos e não dá certo. Quem o senhor está falando? Não vou. Não, se vocês já viram que na igreja, às vezes a pessoa se manifesta o demônio, a pessoa que se segura no banco, começa a falar, se o demônio encara a pessoa, então aqui, ó, não é comigo, não sei de nada. Imagina Jesus falando assim, vamos a Gadara hoje, vamos atravessar o mar. Já começa o primeiro problema, atravessar o mar. O segundo, quem que não vai expulsar o demônio? Um homem que corrente não segura, que ele morde sua própria perna, a família já o entregou e ele mora no cemitério. Quem que já fez visita em cemitério? Imagina você chegar lá e dar de cara com uma situação dessa. Então, as experiências que os discípulos viveram, além das mais belas, foram das mais complicadas também. E o que Paulo viveu ao lado de Cristo? Para ele falar, não, peraí, nós sofremos com Cristo. Nós passou por um aprendizado gigantesco com Cristo. Ele nos comissionou, ele falou assim, eu escolhi você para ser pescador de homens. Para Mateus, larga tudo, segue Paulo. Então era natural, de uma ótica humana, entender esse tipo de rejeição dos apóstolos que estavam antes dele. Então ele foi rejeitado pelos apóstolos. Para quem não sabe, não foi 3 anos e meio que ele ficou escondido lá no Egito, na região. Se vocês lerem isso no livro de Filipenses, ele conta um pouco sobre essa experiência. Foram aproximadamente 12 anos que ele ficou sem poder exercer o seu ministério como um apóstolo. Estudar um pouquinho a história de Paulo, fica como lição de casa. Então ele foi rejeitado porque era antes. Então ele não tinha uns pastores para pedir auxílio. Quando começou a pregar, pedrada em Paulo. Enfermidades, atacou o corpo inteiro. O homem recebeu um espinho na carne. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, que quando ele foi julgado, não teve uma alma sequer para estar no julgamento dele, para pelo menos dar um apoio para ele. Ele falou que isso não lhe seja imputado. A Bíblia diz que ele tinha um homem chamado Alexandre que resistiu muito a ele e causou muitas dores. Agora eu vou voltar de novo. Por que tem um homem desse para influenciar a gente? Porque uma coisa é José, né, gente? Pô, coisa linda. O camarada sai da prisão, toma um banho para parecer faraó. Crente todo mundo, ó. A partir de hoje, é o governador. Todo mundo suporta ele. Olha, história linda, né, gente? Mas Paulo morreu degolado. Numa cadeia, à mão de Nero. Sem um discípulo para poder assistir. Sem uma ovelha que ele apacentou para poder estar lá. Sem nenhum pastor que ele mesmo ungiu e separou através do Espírito Santo que estava lá. O que leva um homem desse a ser, não vou dizer atrativo, mas nos inspirar tanto? E um homem que ele não disse que ele tinha posses, que ele tinha herdades. Ele escreve um versículo que a gente só gosta da parte dele. Ter muito. Essa parte é boa. Mas se ele viver com pouco. Quem sabe viver com pouco? Vive com um par de sapato, vive com uma bolsa. Vive com um creme a cada 3 meses, sem fazer hidratação. Quem quer viver essa parte? Posso todas as coisas que ele me fortalece. Pois bem, o que você precisa, Paulo? Preciso que Deus restaure minha saúde. Eu não tenho casa, então eu moro em tendas. Eu não tenho carros, os cavalos são emprestados. Uma vez, para fugir de Jerusalém, tive que descer de um balde, porque senão os homens iam me pegar e me matar. E minha vida era essa. O que um homem desse, de fato, tem para ser influência para nós? Ao ponto que, por mais que é lindo, a gente não quer estar na pele dele. Porque falar das outras pessoas é um pouco fácil, igual o Jó, né, gente? Por que é fácil falar um pouco de Jó? Porque a gente sabe que no final da história, apesar de todos os pesares, Deus deu filhos melhores, deu mais dinheiro, deu uma esposa melhor, então, a história é linda. Só que a Bíblia diz que o livro de Jó tem 42 capítulos. 41 capítulos e 3 versículos são dedicados a falar de todos os perrengues que Jó passou. Aí alguns poucos versículos falam, mas o Senhor revirou a situação de Jó. É só nesse ponto que tem abundância. O que leva essas pessoas a nos inspirar? Certa feita, quem estava aqui num culto de sábado, numa Santa Ceia, que o Kenner pregou, ele pregou a mensagem do Cristo que nos atrai, ele falou algo muito interessante sobre a questão dessa influência. O que leva um homem pendurado no madeiro, cheio de sangue, com a pele rasgada, uma cruz de espinho na sua cabeça, uma placa escrito Rei dos Judeus, povo hebreu, as pessoas tirando sarro, se tu é Deus, desce daí, salva-se de si mesmo. O que leva uma outra pessoa na mesma condição, pendurada numa cruz, falar para ele, perdoe meus pecados, quando chegar no terreno, lembre-te de mim. O que faz essas pessoas serem de fato uma influência? E lembrando, nenhuma delas falou o seguinte, Deus me colocou aqui para ser uma influência, Deus me colocou aqui para ser um espelho. Não. O que de
fato fez essas pessoas ser, se assim posso dizer, ter atos tão maravilhosos. Vou dar um exemplo aqui um pouco mais visual para a gente para imaginar. O povo está parado perante o Mar Vermelho, sem caminho, sem ter para onde ir. Olha para trás, está lá Faraó com os egípcios, cheio de lança, carros e cavalos para poder matar o povo. No povo hebreu havia senhoras de idade, havia recém-nascidos, havia mulheres gestantes. Algumas pessoas pensam que era só andar. Gente, tinha gente de idade com 75 anos de idade, nenéns que fazia 3 semanas que havia nascido. É muita coisa, não dava para se andar numa velocidade normal, tem que andar devagarzinho. Então, às vezes a gente tem a ilusão que tudo é simples na Bíblia, não é tão simples assim. A Bíblia diz então que Moisés para, fala com Deus, e agora? Estende o cajado, toca no mar. Irmãos, o mar se abre. Eu não preciso nem perguntar para Moisés qual o caminho, a água abriu, corre. É fácil você seguir perante uma situação dessa, muito fácil. O problema é quando você ouve um versículo dizendo o seguinte: se andares sobre fogo, ele não vai te queimar. Se te passarem pelas águas, não vão submergir. Aí você pensa, fogo queima, não sei nadar. É muito fácil você seguir pessoas em meio ao livramento, mas é muito difícil você seguir pessoas como Daniel, Ananias, Misael, que se levantam perante Nabucodonosor e falam: eu não vou me encostar. Essas histórias são muito bonitas às vezes para se assistir, mas para se viver, não. Essa é a diferença da influência e da inspiração. Há histórias que te inspiram, mas não te influenciam, porque a gente não faz a mesma coisa. O poder de fato da influência não vai te inspirar, está em você querer fazer a mesma coisa, está em você desejar ter a mesma coisa. Inspiração, uma pessoa no seu serviço que faz um serviço de forma genial te inspira. Um pai que cuida bem dos filhos te inspira a você ser pai. Mas uma influência te faz você querer ser como aquela pessoa, ter o mesmo cuidado, o mesmo trato, o mesmo olhar, a mesma percepção que aquela pessoa. Quando Cristo morreu, a grande diferença, por mais que ele inspirou inúmeras pessoas, ele influenciou ali 11 pessoas. Pedro aceitou morrer crucificado. Se vocês lerem as histórias de todos os apóstolos, Tiago foi morto, degolado. Ele influenciou pessoas a seguir ele até o martírio. Influenciou Paulo a seguir o seu chamado, apesar de tudo que ia ter naquele caminho. Quando nós lemos aqui a respeito em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo quer dizer: vós sois o sal da terra. Mas se o sal não salgar, para que serve? Senão para ser pisado. No nosso meio, igrejas doutrinadas, que zelam pela santidade, pela pureza, pelo cuidado e pela palavra do Senhor, o sal geralmente é interpretado como algo para poder conservar. Como não havia geladeira naquele tempo, as carnes jogavam sal, elas duravam-se mais. Mas não é isso que o versículo está dizendo. O versículo não está dizendo sobre uma conservação. Ele está dizendo sobre uma ação que é de gerar sede. Se você come, vamos pegar uma pipoca bem salgada, o seu beiço começa a rachar e você quer tomar água quando está com muito sal. Se você come uma comida muito salgada, você quer tomar água junto. A função do sal, naquele quesito específico que a gente está falando, era gerar sede. Nós, como sal da terra, temos que falar de Cristo de uma forma que as pessoas iam desejar a conhecer a Cristo, iam querer chegar até Ele. E a melhor maneira que tem para fazer isso é com o nosso testemunho. E continuando no texto, ele vai dizer que vocês são a luz do mundo, que tem que brilhar em meio às trevas. E esse é um problema, porque tem muita luz escondida debaixo de uma cadeira. Tem muita luz que você é uma luz, você é uma pessoa obediente, você é uma pessoa simples, não se assenta na roda de escarnecedores, mas ninguém sabe que você ama a Deus. Ninguém sabe que você serve a Deus. Você é luz, mas está escondido, porque existe ainda assim essa condição, porque o texto é muito claro. Tem essa possibilidade de se esconder. O que diferenciava esses homens que nós citaram é que eles não se escondiam. Daniel perante o rei falou: olha, eu não vou deixar de orar, e se por conta disso tiver que ir para a cova dos leões, eu vou. Aqueles 3 jovens, eu entendi que quando começar a tocar eu tenho que me prostrar, mas eu não vou. Paulo entendeu: vocês podem jogar pedra, enquanto eu respirar, eu vou pregar. Era assim a vida desses homens, digamos assim, não tinha vida. Porque eles aceitaram como Jesus fez para eles: renuncia a si mesmo. O que é a si mesmo, gente? O que é a si mesmo?
fato esse versículo quer dizer? Renuncie a si mesmo. Ele está dizendo assim o seguinte versículo: renuncie tudo aquilo que você faz de errado. Renuncie o seu passado. Renuncie os seus sonhos. Renuncie os seus planos. Renuncie o seu relacionamento. Não é isso que o versículo está dizendo. Ele está dizendo: renuncie a si mesmo. E o que seria renunciar a si mesmo? Alguém quer falar um pouquinho o que acha que é renunciar a si mesmo? Eu penso que sobre renunciar a si mesmo, acho que está atrelado ao desejo subconsciente, né? E também aos costumes que a pessoa leva, renunciar aquilo que a gente deseja no nosso profundo, na nossa mente, para poder servir a Deus. Renunciar aos pecados, renunciar a tudo. Eu acho que isso é renunciar a si mesmo. Até porque, querendo ou não, o pecado, ele está na gente desde o ventre da nossa mãe, até porque nós somos frutos do pecado. Então, eu acho que renunciar a si mesmo é sobre isso, é sobre renunciar aos desejos do subconsciente. Renunciar aos desejos, o pecado. O que mais que renunciar a si mesmo? Jesus, ele não estaria pedindo demais para a gente renunciar a si mesmo? Porque renunciar a pecado, em teoria, é um pouco mais fácil no quesito da consequência, no quesito da ação do pecado, né? Porque se o pecado fosse ruim, quem fazia? Mas a gente sabe que o pecado traz consequência. Não está falando renuncie o pecado para me seguir. Renuncia a si mesmo. É pecado ter filho? Casado? É pecado ter filho? É pecado trabalhar? É pecado trabalhar, ter emprego? Entra também na questão de renunciar projetos. Por exemplo, para quem tem um chamado missionário, você tem que renunciar àquilo que você planejou para sua vida, para você viver aquilo que Deus quer para você. Então, por exemplo, às vezes eu fiz faculdade, estou vivendo aquilo que eu planejei para minha vida. Tenho que renunciar todo aquele período que eu tive de estudo e tal para viver da obra de Deus. Então, isso daí entra também como questão de renúncia. Renunciar estar perto da minha família, renunciar talvez a minha casa própria, renunciar talvez o meu carro para poder vender e comprar móveis para onde eu vou, porque a obra de Deus ela é carente, talvez não tenha condição de arcar com todas as despesas e eu tenho que abrir mão um pouco do que eu tenho para poder investir no chamado que Deus tem para minha vida. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Quando Jesus Cristo ele pega esse renúncia a si mesmo, é tudo que somos, totalidade, tudo. Não é o seu emprego, não é o seu serviço, é tudo. Mas não necessariamente, quando ele te chama, ele fala assim, vende a tua casa, vende o teu carro, termina o seu relacionamento. Não. É se preciso for, faça. Se necessário for, renuncie. Só que esse convite não é quando ele te chama para ser missionário. Ah, agora que você é missionário, eu quero te convidar. Renuncia, eu tenho emprego para você. Não, não. Esse convite ele já fez lá no começo. Ele te deu um chamado e quer dizer o seguinte, preciso de você agora, tá? Renuncia a promessa que você fez lá atrás. O problema de pessoas que seguem a Cristo é porque não renunciaram a si mesmo no começo da caminhada, que é renunciando quando vai seguindo, e aí fica para trás. A multidão ela se dispersa muito fácil. A Bíblia diz no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo de número 6 ou 8, não me lembro, que Jesus está pregando uma palavra. É uma palavra que para os judeus soa com muita dificuldade de se executar. Fala, Senhor, isso que você está pedindo é difícil, duras são as suas palavras. E a Bíblia diz que a multidão começa a ir embora. E aí Jesus Cristo aproveita a situação que todo mundo foi embora e olha para os discípulos e fala assim, vocês também não querem ir embora não? E aí vem aquela parte que nós conhecemos que Pedro, inspirado por Deus, fala o seguinte, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus fala, olha Pedro, não foi carne nem sangue que revelou isso, não o próprio Senhor. Só que aquelas pessoas, elas seguiam Cristo, mas não renunciaram a si mesmo em totalidade. Algumas renunciou ali algumas horas do seu dia no trabalho, renunciou ao seu salário, mas não renunciaram a si mesmas. A diferença de todas essas pessoas que vocês veem na palavra do Senhor que fez grandes coisas, renunciaram a si mesmas. Vamos começar com o primeiro, que foi Abraão.
Sai da tua parentela, renuncia a tua família, renuncia a tua moradia, renuncia o teu conforto. Que mais, Senhor? Vai para uma tela que eu vou te mostrar. Começa a viver debaixo do propósito de Deus, que eu não sei exatamente qual é o propósito dele. Isso que pediu para mim. Chegou lá, vou te dar um filho. Oh, coisa linda, mulher estéril vai ter filho. Eu quero ele de volta para mim. Tá aqui. José, você vai ser governador, coisa linda. Mas você vai ter que aceitar ser prisioneiro. Para ser governador, você vai ter que aceitar liberar perdão. E o sonho não falava sobre governança, tá, gente? Há pessoas que acham que o sonho de José era ser governador do Egito. Não. O sonho de José era muito claro. Ele está em posição de líder sobre os seus irmãos. De uma forma natural ele não podia. Ele era o mais novo quando você nasceu. Mas o Senhor o coloca acima dos seus irmãos, acima dos seus pais, sendo um provedor para aquela família. Então o sonho era relacionado a isso. Mas ele tinha que trazer os irmãos para perto dele para isso acontecer. Para trazer para perto, tinha que liberar perdão. Para Paulo viver o chamado que ele tinha, você tem que morrer, Paulo. Tem que morrer. E ele foi tão sério nisso que ele falou assim: eu não vou nem casar, não vou nem ter mulher, não vou nem ter filho. Tem que imaginar, meus irmãos, Paulo está pregando num domingo à noite, ele sai para rua, ele sai pedrada, como a mulher de Paulo ia ficar? Não, a gente é ser humano. Mas Paulo, eu já falei para você, pega mais leve, não fala desse jeito também não. Olha aqui, Paulo, você está quase morrendo. Não, se podia ser um de fato, no ministério de Paulo, podia ser um problema. Imagina, como o Paulo ia ficar preso 3 meses lá e o filho não vê o pai? Então, alguns chamados específicos, meus irmãos, que é necessário renunciar. Um deles, Jeremias. Então não pode ter mulher. Não vai dar certo. Não... E Ezequiel morreu. Livrou. E o que é interessante disso? Quando você renuncia a si mesmo, você não reclama. Porque faz parte do teu acordo com Cristo. E você vai pedir o meu emprego? Mas peraí, eu não estou te pedindo nada daquilo que já não foi pedido lá no começo. Não é novidade para você abrir mão do teu emprego, abrir mão dos teus sonhos, dos seus desejos, que não são pecados, que você sonha desde os seus 12 anos. Não estou te pedindo nada novo, estou te pedindo o começo da sua caminhada. Só que só agora você percebeu que você nunca renunciou a você mesmo. Qualquer pessoa que ela é influente, ela dedica muito tempo naquilo que ela faz. Aquela pessoa que é um excelente profissional, ela dedicou muito tempo para ser um excelente profissional. Aquela pessoa que é excelente cozinheira, ela dedicou muito tempo na cozinha. Qualquer pessoa que é influência dedicou muito tempo da vida para fazer aquilo. Por isso que Paulo é uma das pessoas que mais influencia. Ele não dedicou muito tempo, ele dedicou a vida em ver para Cristo. Os meus desejos, que desejo eu não tenho? Eu morri. Os meus sonhos, que sonhos? Eu morri. Quem aqui consegue falar algum sonho que Paulo escreveu que ele tinha? Quem aqui consegue dizer algum projeto que ele tinha de estou pensando em comprar um cavalinho para mim, porque eu faço muitas viagens missionárias, de pé, de barco é complicado. De barco uma vez eu estava lá e teve um tufão, Eurocleano, destruiu quase todo mundo. Eu falei, calma gente, tem um Deus no céu que vai nos guardar, vamos orar, porque já está aqui, né? Vamos fazer o quê? As viagens missionárias de Paulo não era viagem sentada num barco, como pode dizer, 5 estrelas. Eram viagens perturbadoras. E os discípulos viviam também isso aí. Cristo dorme, o barco agita. Só que eles não reclamavam disso. Por que não reclamavam? Havia direito até de reclamar. Porque a vida já não é mais minha, agora a vida é dele. Se ele mandar eu ir para pregar num lugar chamado Nínive, onde as pessoas matam e empilham crânios, e sabendo que eles podem me matar, eu tenho que ir. Eu tenho que pregar. Cheio da graça, cheio da unção. Gente, pregar para pessoas que matam não é uma tarefa simples. Vai lá na Coreia do Norte. Fala que Jesus ama alguém. O que você falou? Vem cá, põe na cadeia. Aí começa a tortura. Uma mensagem simples. Jesus te ama. Agora imagine você falar o seguinte: Deus mandou eu vir aqui para dizer, Ele vai matar todos vocês, seus bandos de pecador. Não falou com essas palavras, mas basicamente nesse contexto. Vocês foram pesados e chegou o juízo. Acabou a misericórdia para vocês. Chegou o juízo. Vão todo mundo morrer. Meus irmãos, isso não é mensagem para qualquer pregador. Isso não é mensagem que qualquer um vai lá e fala, eu vou pregar em outra. Ele não vai acompanhado de uma comitiva de irmãos. Vai sozinho. Sozinho. E aí eu paro para pensar na nossa realidade. Nós queremos influenciar quem exatamente se nós dedicamos o tempo ou a nossa vida a Cristo. Porque é muito fácil você influenciar alguém a ser um bom motorista. Você põe no teu carro, você mostra como que você dirige. Muito fácil alguém querer cozinhar. Você serve um prato de comida com cheiro gostoso, é bem apresentado. Muito fácil. Mas Cristo não é
palpável como um prato, como um carro. Cristo não se ouve palavras como eu e você está ouvindo aqui para quem não conhece com uma certa facilidade. Dá muito trabalho influenciar as pessoas a seguirem a Cristo. Um Deus invisível, mas real. Um Deus imutável. Um Deus justo, mas extremamente amoroso. Um Deus misericordioso, mas extremamente rigoroso. Como influenciar pessoas? É fácil você influenciar pessoas a talvez serem como você. A nossa maior dificuldade é que nós não estamos influenciando pessoas para ser como nós. É para ser como Cristo. Para ser como Cristo. Isso que diferenciou Paulo. Eu não tenho nada para falar da pessoa de Paulo. A gente só tem que falar do ministério dele. Só tem para falar de Paulo as coisas que ele fez. Não de fato quem ele era. A gente sabe que Paulo talvez era um pouco rígido, era um pouco pesado nas palavras, mas eu não sei nada da vida pessoal de Paulo. E por que eu não sei? Porque o homem não tinha na Bíblia. O homem não tinha. O negócio do homem era escrever cartas, era discipular pessoas, abrir igrejas. Não tem nada da vida pessoal de Paulo. De Jezabel eu sei, que ela só vivia para ela. Todo mundo que não serve a Deus vai ter muito coisa falar da vida pessoal dele. Sansão, por exemplo, né? Você sabia onde ele estava? Quer procurar Sansão? Vai lá no campo dos filisteus. Está lá no acampamento deles, com as mulheres deles. Quer procurar Sansão? Está quebrando alguma coisa que Deus falou para ele não fazer. Quer procurar Sansão? Está no meio de vinho, de bebida. Todas essas pessoas que não serviram a Deus, tenho certeza, você vai ter muita coisa para pesquisar da vida pessoal deles. Quer ver um exemplo triste, mas verdade? Salomão. Sabe muito bem o que Salomão fazia. Quem não estava fazendo nada não estava em guerra. Tinha mais de 1000 mulheres. Você sabe o nome de uma delas, né? Ou da onde ela era, que era Sunamita. Que ele não escreveu uma carta, escreveu um livro de amor para aquela moça. Mas onde exatamente estava Deus na vida de Salomão? Porque a Salomão só resumido nisso, sabedoria. Só isso. Mas que de fato a sabedoria é essa que deixou um monte de altar, teve 1000 mulheres, por mais que tenha a questão política de não entrar em guerra com as outras nações, que de fato é essa sabedoria? Para mim, sábio é Daniel. Ei, fique tranquilo, Deus vai me dar o sonho, a interpretação do sonho. Eu vou falar com ele, dá um minutinho só que eu volto. Quando todo mundo falou que era impossível, peraí, agora você pediu algo difícil, quer que a gente conte um sonho para você? A interpretação é isso. Daniel, numa calma, vou conversar com Deus, eu vou te trazer a resposta. Só que eu também não sei nada da vida pessoal de Daniel, porque ele não casou. Eu não sei o nome do filho de Daniel, porque ele não teve. Eu sei que ele era um cativo que foi na Babilônia. E ele era chamado só em hora ruim, né? A Bíblia diz que está lá Belteshazzar, o rei, dando uma festa, e eles usam dos itens sagrados da casa de Deus para beber vinho. E aí no meio da festa a mão de Deus aparece, menem até o parcinho, ninguém sabe o que fazer, desesperado. Aí chega a mãe do rei e fala, ó, há no teu reino um homem que foi achado no espírito dos deuses. Está assim, Daniel. Os deuses que ela quer dizer é os deuses do poder, mas a gente sabe que é do Deus vivo. Ele vai te dar o que precisa. Daniel era chamado só nessas horas. Aí chegava Daniel, eu sei o que aconteceu, rei. Você foi pesado, você foi julgado. E o seu reino vai ser entregado aos medos persas. Você perdeu o teu reinado. Porque você tocou em coisa santa, consagrada ao Senhor. Pronto, vai para a casa dele. Fazer o quê? Eu sei, orar. O que mais? Ah, eu já não sei. Eu não sei se ele era bom em cozinha, não sei se ele era carpinteiro. E por que eu não sei? Porque eles não tinham vida pessoal para eles. Eles não tinham vida para eles. A história de Daniel se reflete um homem que teve mais comunhão com Deus. 3 vezes ao dia. Por que ele foi preso? Porque ele orava. Como a gente leu aqui para quem estava na Santa Ceia, se eu não me engano, quando o pastor fala, a gente só tem um jeito de achar falha nele. Na lei de Deus, porque na dos homens ele é perfeito. E na vida dele resumia, servir a Deus. Servir a Deus. Por isso que Paulo a gente não sabe as coisas. Por isso que Paulo a gente não sabe onde ele dormia. Muitas vezes era na cadeia. E na cadeia o homem convidava Silas e falava, vamos cantar um louvor ao Senhor? Vamos. 2 homens faziam um culto que mexia a estrutura de cadeias, irmãos. 2 homens, gente, eles não estavam pregando. E aí eu quero abrir um parênteses, o poder do louvor e da oração. Não vou falar o louvor, vou mudar, da adoração. Quando você ora ao Senhor e adora o Senhor,
almas são alcançadas através da adoração. Porque o céu se abre sobre aquelas pessoas que estão na sua volta. Paulo não estava na cadeia pregando, ó, quem quer se arrepender dos seus pecados e conhecer a Cristo. Ele não fala nada disso. A Bíblia diz que de repente as portas se abrem, a presença de Deus invade o lugar. Quando o carcereiro quer se matar, ele fala: fique tranquilo, todos nós estamos aqui. Calma. Mas, como eu disse, eu não tenho nada para falar da vida pessoal de Paulo. E de Pedro a gente sabe que é esposa porque Cristo curou a sogra dele. Porque talvez se não tivesse curado a sogra dele, alguns de nós nem saberiam que ele era casado. E é estranho a gente, às vezes, querer influenciar as pessoas e a gente está tão preso em nós, nos nossos sonhos. A Bíblia diz no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, se eu não me engano, que diz dessa forma: vocês foram adquiridos para ser nação santa, sacerdócio real. E foi para isso que ele transportou das trevas para o reino da luz, para a sua maravilhosa luz. O propósito dele não é para que você tivesse casa e carro não, meus irmãos. O propósito de Deus não é que você tivesse um monte de filho não, e vivesse pra gente. Não. Não é não. A gente faz esses planos e com certeza Deus é bom, nos ajuda, nos agracia. Mas se ele falar: agora eu estou precisando de você, amém, estou indo. Costumo dizer, meus irmãos, de uma forma bem simples: o seu dinheiro nem é seu, assim como o meu não é meu. Porque a Bíblia diz que tudo vem dele, a saúde que nós temos vem dele, sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada podemos fazer, automaticamente tudo é dele, é meu. Você trabalha sem saúde? Você tem filho? Se Deus me der a vida? É que a gente tem esse costume, às vezes, as minhas coisas, o meu jeito. Isso que ajudava a igreja primitiva, muito. Nada era meu, tudo é do Senhor. Preciso de casa, eu renuncio minha casa. Gente, vocês acham que era fácil para um judeu ter casa em Roma? Você acha que o governo tinha minha casa e minha vida? Ó, os judeus aqui que são estrangeiros, que perderam a sua nação, vão fazer um plano de negócio para vocês. Gente, vocês acham que de fato os judeus tinham casa a rodo? Que a gente venderam seus campos, suas fazendas, como se fosse fácil? Vocês acham que era fácil, gente? Uma nação pagã que começou a perseguir o cristão, renunciar à sua casa. É que lendo, como eu disse, tudo é lindo, né? Tudo é lindo ler na Bíblia. Ele foi lá e renunciou à casa dele, deixou os pés dos discípulos fazendo. Para morar na onde? Vocês já fizeram essa pergunta? Então, eu renunciei minha casa, Paulo, Pedro, mas tem um lugarzinho pra gente ficar com os irmãos? Tem, vamos ficar aqui todo mundo reunido na igreja. Assim, comunidade, gente. E o cavalo, seu, me empresta o cavalo meu, é nosso, pode pegar, fica na frente. Quem quer viver igreja primitiva? Já pensou você tem que pegar a tua casa e colocar alguém que você não conhece, para morar junto com você, debaixo da mesma fé? E qual a igreja que mais influenciou na Bíblia? A igreja primitiva. Só que eu não sei porque as mulheres trabalhavam. Também não sei com que os homens daquela igreja trabalhavam. Eu só sabia que eles renunciavam. Eu sabia que quanto mais o perseguiam, mais cresciam. Eu sei que muitas perderam seus filhos, algumas do seu único filho para o Coliseu, mas continuaram servindo a Cristo. Algumas ficaram viúvas, mas continuaram servindo a Cristo. Quando vocês veem a expressão em Hebreus capítulo 11, que alguns foram vestidos de peles de ovelha, para quem não sabe, não é que eles pegaram um casaco e se vestiram. Eles costuraram a pele de ovelha no ser humano, costuraram com agulha e soltaram no Coliseu para os lobos perseguirem eles e matarem. Algumas vezes as pessoas acham: pegou um negocinho de lã nesse vestido. Não, era só para ser um espetáculo isso. Só que eu não sei a profissão que eles tinham. Eu não sei. Jesus era carpinteiro, mas eu não sei o móvel que ele fez. A Bíblia não fala quantas mesas ele fez, quantas cadeiras ele fez, quantos descansos de pé ele fez. Até porque os judeus não se sentavam em cadeira, né? Sentavam no chão com uma mesa um pouco alta. Então eu não sei o que Jesus fez. Paulo era fazedor de tendas, mas eu não lembro ele ter feito tenda para vender. Eu sei que ele vivia disso, mas lembro, eu fiz uma negociação que eu vendi 10 tendas para tal pessoa. Não tem isso também na Bíblia. Você percebe que todas as pessoas que influenciaram, você não tem nada da vida pessoal dela para falar, e geralmente é só da vida ministerial dela. Débora tinha marido, irmão? Estranho, né? Parece que uma condição que ele tem chamado, não pode ter esposa, não pode ter filho, não pode ter marido.
Porque se tem filho, pede. Se tem marido, eu falo, não é para ter mais. Se tem casa, renuncia a casa. Se tem faculdade para quê? Se é pregador, se passou, se é missionário, para quê? Por quê? Ah, mas eu preciso disso para abrir a porta. Mas quem abre a porta? É a tua faculdade ou sou eu? Como disse Moisés, eu não tenho, vamos dizer assim, está querendo dizer o seguinte, eu não sou formado para falar com o povo porque eu não tenho boa eloquência. E Deus está dizendo o seguinte, eu pedi isso, eu pedi currículo, eu fiz a boca do homem, eu que dou a capacitação, eu que dou a ferramenta, eu estou te pedindo isso? Só vai e faz. Mas vai, vou levantar Arão para ir contigo, ele vai falar com o povo. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não pedi isso, eu não pedi a tua faculdade, eu não pedi o teu curso. E sabe a melhor ferramenta que Satanás pode fazer pra gente? Para nos embaraçar com coisas dessa vida? Nos dar sonhos realizáveis e que não são pecados. Eu quero ter 10 filhos. Coisa linda, né? Coisa linda. É difícil, né? Temos aqui uma cena de Islã, tem 3 lindas meninas. Mas é linda ter filho. Aí você recebe um chamado, o Senhor está te chamando. Para ir para onde? Coreia do Norte. Gente, com filho, já é difícil a gente morrer, mas você vê os camaradas sabendo qual pegar teus filhos, por seguir a Cristo, nessas horas é melhor nem ter filho, para ser bem sincero. Eu recebi um chamado desse, eu tenho 5 filhos para a Coreia do Norte, eu falei, Senhor Jesus, se pegar meus filhos, nossa, o crente sai, perde um som, mata o guarda na porta se bobear, vai pegar quem? Peraí, vem cá, arranca a faca. É por isso que esses homens entenderam que às vezes a vida da pessoa atrapalhava o chamado ministerial que o Senhor tinha para eles. Porque eles ficavam presos. Ficavam presos quando o Senhor fazia o convite e falava, agora eu estou um pouco ocupado. Porque o ministério de Samuel é tão poderoso. Juiz, profeta e sacerdote. Outra condição. Não se casou, né? Porque não sabe também o nome da esposa. Teve filhos. E quando fala da vida pessoal dele foi só erros, porque a Bíblia diz que os filhos dele eram rebeldes, ofereciam profanação perante o altar. Mas fora isso, o homem ungiu Davi, Saul, Deus deu a visão para ele falando que ia tirar Eli, mas ele também não tinha muitas coisas pessoal para se dizer. E as que tinha, algumas delas eram um pouco tristes. O que eu quero dizer com isso? Quer de fato influenciar alguém a conhecer a Cristo? Quer de fato convencer alguém que Cristo é o caminho? O que tem mais pesado na tua vida? A sua vida ou a vida de Cristo em você? Quero ler aqui um convite. Um convite simples. Coisa fácil de se resolver. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. As coisas fáceis que Paulo conversou com Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinar os outros. Tá lindo. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Verso 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Para onde? Para a guerra. Verso 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar, não lutar legitimamente. Verso 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a se alegrar dos frutos. Verso 7. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Sofre comigo as aflições, Paulo está dizendo. Aceita o convite para ir para a guerra como um bom soldado. Gente, soldado não reclama de comida, soldado não reclama de onde dorme, soldado não reclama do tanto de inimigo. Tem 10 inimigos a mais para cada soldado. Ele é soldado, ele luta, ele morre lutando. Soldado não liga, gente, se machucou, se sangrou, a questão do soldado é só estar vivo. Se levou um tiro, se levou uma facada, se pisou numa mina, se ele está vivo, ele tem que estar lutando. E a gente vive numa geração que não quer ir para a guerra, e quando vai quer voltar para trás, porque eu tenho mais o que fazer, né? Tá numa guerra que não é nem minha.
Que a gente parar para pensar, gente, essa guerra que pontos é nossa, de fato? Porque você poderia pensar, ou como alguns fazem, eu estou indo na igreja, estou fazendo minha parte, né? Eu oro a Deus, eu leio a Bíblia, estou salvo, tá? Tranquilo. E Jesus Cristo não chamou a gente para fazer isso. Jesus Cristo nos chamou para ser participante das aflições, das perseguições. E falando nisso, eu também só me lembro uma vez que o apóstolo Paulo falou ai. Não foi quando ele recebeu pedrada, não foi quando ele foi preso, não foi nem quando ele ia ser degolado. Ele falou o seguinte: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Porque ele é o poder de Deus entre os homens, para salvação, transformação e libertação. A dor de Paulo era não falar de Cristo. A Bíblia diz que jogaram tanta pedra no homem que ele só parou de jogar porque achou que ele tinha morrido. Um homem se levanta, imagine, gente, que pedra no rosto, incha, faz galo, sangrando, com a vista pingando sangue, talvez com a mão no corpo onde pegou as pedradas. Falava o seguinte: Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Não dá nem para correr. Essa era a vida dos homens que a gente admira. E que a gente só admira, né? Só admira às vezes. Eu não tenho uma mensagem boa, atrativa, se assim posso dizer. O Cristo não nos deu uma mensagem atrativa, Ele nos deu uma mensagem poderosa. Porque o que de fato é bom pra gente é o céu, aqui nessa terra, é isso, é trabalho, é luta. Então estou sendo bem sincero e bem transparente aqui, o mais possível com todos nós. Não tem aqui nenhum novo convertido, se assim posso dizer. O Senhor nos convidou para uma guerra. Numa guerra não existe só a vontade, não existe o seu desejo, não existe a sua faculdade, não existe o seu sonho, existe só o que Ele espera da gente, a sua vontade, a sua soberania, o seu poder. Ele só te fez uma pergunta: você quer participar? Renuncia a si mesmo. Beleza, eu renunciei a mim mesmo, agora vai melhorar um pouco. Pega uma cruz. Quando a gente acha que não dá para piorar, como tem aquele ditado, dá para piorar sim, pega uma cruz agora. E é difícil renunciar a você mesmo, agora pega uma cruz e vai carregar. E fazendo isso, vamos influenciar pessoas a querer conhecer Cristo. Fazendo isso, como Paulo fez, vamos certeza as pessoas vão querer conhecer o Deus de Paulo, vão querer conhecer o Deus que você serve. Paulo, ele vivia Cristo de uma forma que as pessoas desejavam conhecer a Cristo. Isso que se chama ali o versículo: vocês têm que ser como sal, tem que gerar nas pessoas desejo. A sede nada mais é do que gerar um desejo. E quando você sente sede, você vai tomar água. Bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a água da vida. E há pessoas que só se contentam em conservar, guardar os mandamentos. E eu tenho um louvor bem antigo, bem real, bem poderoso, que reflete essa mensagem. Sim, eu amo uma mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse louvor só é bonito na hora da coroa, meus irmãos. Todo o restante do louvor é difícil. Mas sabe o que é mais difícil, meus irmãos? Viver sem Cristo. É melhor viver recebendo pedrada, chicoteada, ingratidão, lidando com desânimo, com cansaço, com a solidão, com o abandono, com a falta de compreensão. É melhor viver com tudo isso do que viver sem Cristo. É melhor você viver sem realizar a sua faculdade, mas viver com Cristo. É melhor você viver tendo um salário mínimo, mas viver com Cristo. É melhor você ser Lázaro, um pobre, um mendigo, mas viver com Cristo. E é interessante de Lázaro, né, gente? É o que a gente sabe da vida pessoal, que é um mendigo, não é nada.
E aí que nós sabemos é o pós, lá no seio de Abraão. Como que tem sido a história que vocês têm criado até agora? Ela fala sobre você ou sobre Cristo? Qual a identidade que vocês têm criado? Ela fala a respeito de quem você é ou de quem Cristo é em você? Todos nós temos um nome, glória a Deus por isso, mas a história não é nós o personagem principal da nossa própria história. Tem que ser Cristo o centro da nossa história, tem que ser Cristo o centro da nossa vida. E fazendo isso, pessoas vão ser influenciadas, algumas apenas inspiradas. Então medite um pouco nisso. Quer olhar nos anos que você planejou daqui para frente? Eu quero que vocês pensem onde Cristo está nesses anos que se passou. No começo, no meio ou no fim? Porque algumas pessoas dizem, quando eu tiver tal coisa, aí então eu vou fazer tal coisa para Deus. Onde Cristo tem estado na sua história? Graças a Deus, meus irmãos, que melhor é o final das coisas do que o início dela, que pode passar. A Bíblia diz que quando Moisés foi chamado por Deus, ele tinha 80 anos de idade. Os 80 anos de idade, a gente sabe tudo que Moisés praticamente fez. Matou um egípcio, se escondeu o corpo, correu para Midian, mas depois desses 80 não tem vida pessoal de Moisés. É só ele subindo no monte falando, Pai, perdoa ele, Senhor. Se necessário for, risco o meu nome do livro da vida, mas salva este povo. Desce, o povo está cometendo idolatria a Deus, e o que vamos fazer? Levanta uma serpente de ouro, quem olhar para ela e fixar vai ser ali livrado, vai ser curado. Dá tempo ainda, meu querido irmão, minha querida irmã, de mudar a sua história. Dá tempo de trocar o personagem principal da sua história e colocar Deus como centro. Dá tempo de você morrer de verdade e Cristo viver em você. Dá tempo de você renunciar a si mesmo. E daqui para frente, isso é uma história que não vai falar sobre você. Para ser como essas pessoas, meus irmãos. O que Michael fez? Olha, Michael ajudou a igreja. Michael fez aquilo pelos irmãos. Tá, mas o que Michael fazia? Eu não sei, mas só isso. O que a Júlia fez? Só isso. Era Deus, o negócio dela era respirar a Deus. O que quer dizer? Ele pensava em Deus, respirava a Deus. Mas o que ele gostava? Eu não sei o que ele gostava, ele não falava. O negócio dele era Deus, falava de Deus, ele não sabe. Quem já teve o privilégio de ler o livro dos Heróis da Fé, só se fala mais ou menos do ministério deles. Quando se fala de ministério, fala de uma mulher, a Susana, esposa de John Wesley, que ela tinha 12 filhos. Aí fala, mesmo tendo 12 filhos, ela tinha tempo para limpar a sua casa e fazer oração com Deus, e evangelizar. E interessante, os 12 filhos serviram a Deus, gente. Gente, é difícil demais criar filho, gente. Eu nem tenho filho, aí já sei que é difícil, porque eu tenho dificuldade, imagina meus filhos. Uma geração vai ser pior que a minha. E ela fez isso. A Bíblia diz que o livro dos Heróis da Fé, se não me engano, não sei se foi John Knox ou John Kennedy, não me lembro, que a rainha da Escócia fala assim, chama aquele homem, porque a oração dele, eu tenho uma oração daquele, não é exército nenhum, mas as orações dele. E o que ele fazia? Eu não sei a profissão dele. Não sei a profissão dele, não está registrado na história. Porque esse é o segredo da influência de servir a Cristo. Não é sobre nós, é sobre o Deus em nós. O Deus que tem que habitar em nós e fazer morada em nós. Isso não é um convite para apenas ser salvo e aceitar a Cristo como Senhor, não. É servi-lo como o único Senhor. Você não pode dividir a sua vontade com a dele. E é estranho, às vezes você fala, nossa, não acredito que é tão difícil assim, porque as igrejas pregam com facilidade. Gente, não é fácil servir a Cristo. Não é fácil de forma alguma. Não tem a ver sobre facilidade, tem a ver sobre vencer. Isso eu posso falar. Em todas as coisas somos muito mais do que vencedores. Isso eu posso falar. Somos perseguidos, mas não confundidos. Somos abatidos, mas não desanimados. Nada me separa do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir. Isso não separa, isso eu posso falar, isso eu posso. Mas no mundo teremos aflições. E a aflição não é um corte numa pele, meus irmãos. A aflição é dor na alma, é gemidos. É isso que o Espírito está falando que tem, mas ele também diz que há consolo. Ele também diz que há esperança. Ele também diz que até galardões, mesmo que nós não merecemos nada, há recompensa para nós. Isso eu posso falar.
Mas se vocês acham que nós vamos ter talvez algum privilégio muito bom nessa vida, tome cuidado. Porque todos esses homens não tiveram isso, eu não acredito que eu sou melhor do que eles para ter algum conforto. Não acredito que eu mereço mais do que esses homens. E fica essa palavra de reflexão para a gente. O Senhor te transportou para o reino do seu amor, para a luz, para um propósito. A história é ser dele, não mais sobre nós. Amém?